vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje e vamos falar sobre a água, essencial para a vida. Inicialmente, vamos falar sobre a importância dela para os seres vivos e vamos terminar o nosso bate-papo falando do aquífero Guarani. Perfeito? Então, nessa introdução, vamos falar que nos seres vivos a substância que existe em maior quantidade é a água. Nos seres humanos, ela corresponde a cerca de 70% da massa de uma pessoa, né? E uma parte da água do corpo humano provém da onde? Dos alimentos, principalmente de frutas e verduras, e outra parte é obtida da água e de outros líquidos, como sucos de fruta, né? No interior dos seres vivos ocorrem diversas transformações químicas, também chamadas de reações químicas. Dizemos que ocorre uma transformação ou reação química quando uma substância se transforma em outra. Quando um pedaço de papel ou de parafina, de uma vela, eles queimam, esses materiais se transformam em novas substâncias, como o gás carbônico e o vapor de água, né? Em um organismo vivo, a maioria das transformações químicas só acontece quando as substâncias estão dissolvidas em água. E sem essas transformações químicas, não há vida. A água também transporta substâncias pelo interior do corpo dos seres vivos, né? No corpo humano, por exemplo, o sangue transporta várias substâncias dissolvidas na água. E muitas substâncias inúteis ou prejudiciais, do nosso organismo são eliminadas através da urina, ou seja, são diluídas, dentro da urina, porque a urina também possui água e aí são eliminadas do nosso corpo. Em alguns animais, daí incluindo o homem também, a água ajuda a regular a temperatura do corpo pela evaporação do suor. Então, quando o suor sobre a pele evapora, perdemos calor, o que impede que a temperatura do corpo do corpo aumente muito. Então é fundamental beber uma quantidade de água, principalmente para repor o que nós perdemos através da urina ou através da transpiração. Então, quanto maior é a temperatura e mais seco está o ambiente, maior é a perda de água pela transpiração. Então, isso que eu falei para vocês, está relacionado à importância, da água para os seres vivos. Mas também falei para vocês que a gente precisa consumir essa água. Então vamos entender da onde que a gente pode consumir, tá? Essa água. As principais fontes de água doce para consumo humano são os rios, os lagos e os lençóis de água, ou também chamados de lençóis freáticos. O problema é que a distribuição da água doce no mundo é muito irregular e boa parte dela está longe das áreas mais populosas, tá? Nós vamos ver um gráfico daqui a pouco que vai explicar isso melhor. Por isso a água ela é escassa em várias regiões do planeta. O Brasil ele tem em torno de 12% do total de água doce superficial, ou seja, água de rios e lagos, né? Além disso, possui uma das maiores reservas de água doce subterrâneas do mundo, que é o aquífero Guarani, que aqui na imagem está representado aqui, ó. Tudo que está aqui dentro faz parte do aquífero Guarani, tá? E ele está localizado a uma profundidade entre 50 metros e 1.500 metros. Então, tem regiões que a gente consegue chegar nele mais rápido e tem regiões que a gente tem que fazer buracos mais profundos. Com 1,2 milhão de quilômetros quadrados, o aquífero passa por baixo de 8 estados brasileiros, além de mais 3 países, que é o Paraguai, Uruguai e Argentina. Quem são os nossos estados? Estamos falando do Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E temos uma pontinha em Minas também, já estava esquecendo de Minas, né? É como uma esponja gigante constituída de arenito, uma rocha porosa e absorvente, confinado sob centenas de metros de rochas impermeáveis. Então, essa é a característica aí desse aquífero. Também no Brasil, a distribuição de água doce não é uniforme
E se considerarmos sua disponibilidade em relação à população, né, isso está representado aí nessas duas imagens. Então, vamos entender aqui, ó, esse gráfico. Primeiro, vamos olhar essa tabela aqui, ó. A comparação entre porcentagem da população e porcentagem de água disponível em cada região. Nós temos aqui, então, as 5 regiões que o Brasil é dividido: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E nós temos aqui a população, né, a porcentagem de população, e nós temos aqui a quantidade, a porcentagem de água que é disponibilizada nessas regiões. Notem que a região que é mais populosa, que é a região Sudeste, porque tem 43% da população, apresenta quanto de água? Apenas 6%. A outra região, a região agora que tem menos, que é uma das que tem menos pessoas, que é a região Norte, ela corresponde a 8%, né, da população, e olha quanto de água ela tem disponível. Então, este gráfico, essa tabela, desculpa, né, esse quadro, ele mostra a falta de distribuição que o Brasil também tem dentro dele, ou seja, regiões populosas têm menos distribuição de água e regiões menos populosas possuem uma maior distribuição de água, tá? E se a gente olhar agora esse aqui, ó, esse gráfico agora, que é a relação entre população e disponibilidade de água. Ele, na verdade, é a mesma coisa, só que feito de forma diferente. Aonde eu posso ver aqui, ó, que em vermelho é a quantidade de água e em verde é a população, é a quantidade de população. Então, se a gente olhar da mesma forma que a gente olhou este gráfico aqui, duas regiões, a região sudeste, que é esta região aqui, esse gráfico me mostra que eu tenho uma maior quantidade de população, olha aqui, né, para baixa quantidade do que? Baixa disponibilidade de água. E, ao contrário, nós temos aqui, ó, a região norte, né, que nós temos uma grande quantidade de água para uma baixa quantidade de população. É invertido, né? Então, é isso que essas duas imagens aí nos mostram, né? Então, a análise dos dados dessas duas tabelas aí, né, que são valores aproximados, fica evidente que, apesar do Brasil ter 12% de água, né, de água doce, comparado dentro do que tem o mundo, né, o planeta, mesmo aqui no Brasil a gente ainda tem regiões que se encontram mais distribuídas, né? Infelizmente isso ocorre aqui também. Fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.